Vamos dar início, então, à mesa de número 7, a última mesa do dia de hoje, que contará com participação para cumprir a ordem aqui, da professora Zuzana Burjanová, que é doutora em Literaturas Românicas pela Universidade Carolina, em Praga, com uma tese sobre a problemática do tempo em Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa. Desde 1997, leciona as disciplinas Literatura Brasileira, História do Brasil e Literatura Portuguesa Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade Polacky. É isso? Palatsky. Não. Com certeza não. Palatsky. A única vez que eu estive na Tchequia, eu via placas assim, escrito amanhã, eu pensava que estava escrito abacate. Em Olomouc, que com certeza não é assim também. Na República Tcheca, ou Tchequia, como se diz em Portugal. Dedica-se principalmente à pesquisa da literatura brasileira contemporânea, orientada na atualidade para a narrativa sobre a ditadura militar. Sobre este tema, publicou vários artigos em português e 2 monografias na língua tcheca. É também coautora do livro Reflexos da Política Brasileira na Cultura, Linguística e Literatura. É membro dos grupos de pesquisa Portugueses de Papel, do CLEPUL, Violência de Estado e Exílio, Memória e Testemunho, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e Laboratório de Estudos de Resistência e Testemunho, LAERT, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Em 2020, traduziu para o tcheco o romance K, Relato de uma Busca, de Bernardo Kucinski. Então, com a palavra, por favor, professora Zuzana. Então, eu agradeço ao professor Márcio pela apresentação e também agradeço muito o convite dos organizadores deste evento maravilhoso. Agradeço a professora Vânia, a professora Ângela, a Maria Lúcia e também a Evelyn pela organização, que sei que não é fácil, porque fizemos um evento lá em Olomouc há um ano atrás. Na verdade, é pela primeira vez que eu venho a colóquio aqui no Brasil. E depois de 25 anos que estou voltando para Belo Horizonte, então estou muito feliz mesmo. E então também faço parte daquele grupo de colegas que são de mais longe, como o professor Hugo Lenes diz, um pouquinho ainda mais longe do que o professor da República Tcheca, da cidade de Olomouc e da Universidade Palatsky. Bom, então, na verdade, eu vou aqui falar sobre um escritor que eu conheci, mas não com certeza tão profundamente como vocês, escritor gaúcho Érico Veríssimo, e eu comecei a pesquisar a obra dele graças à professora Vânia, que da sua lista das obras me deu O Resto é Silêncio, e com muito prazer li este livro. Na verdade, é um escritor que nós não ensinamos a obra dele na nossa universidade, porque nós trabalhamos sobretudo com obras dos autores que são traduzidos, devido à dificuldade, para os estudantes tchecos de lerem obras em português, e Érico Veríssimo tem obras muito longas. Bom, então, eu vou brevemente apresentar os dados sobre o livro que vocês com certeza conhecem. Então, o romance O Resto é Silêncio, cujo título remete à famosa frase de Hamlet, proferida à beira da morte, The Rest is Silence, pertence a uma das obras mais importantes de Érico Veríssimo, segundo a crítica. Foi publicado em 1943 pela editora Globo. A narrativa é apresentada por um narrador heterodiegético, onisciente, que se inspira num fato real, que foi uma tragédia ocorrida na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, em 1941, quando uma jovem jogou-se de um prédio. Foi um acontecimento que abalou a sociedade porto-alegrense da época. O livro é dividido em 2 partes, que são intituladas Sexta-feira da Paixão e Sábado de Aleluia, conforme os 2 dias em que transcorrem as ações narradas. A primeira parte inicia-se com a descrição do fato da queda dessa mulher do alto de um prédio e a sua morte imediata,
que causou uma comoção geral entre os que presenciaram a cena. E a seguir desenvolvem-se num movimento circular as histórias das personagens que eram testemunhas desse drama. A segunda parte focaliza-se na história do protagonista. É um personagem que podemos considerar protagonista, é o escritor Tonio Santiago, e também é um alter ego do próprio autor. Então, seguimos a sua história desde sua infância em Sacramento até a sua vida adulta em Porto Alegre, onde no meio familiar ele pretende escrever a história de Joana Karewska, justamente a moça que cometeu o suicídio e que se revela no final ter sido inspirada pela leitura dos seus romances. Os últimos capítulos do romance captam o concerto no Teatro de São Pedro, representando um espaço-tempo em que se encontram, na verdade, todos os círculos das histórias das personagens. Então, é uma estrutura interessante. Podemos dizer que neste romance, sobretudo através da figura do escritor Tonio Santiago, Érico Veríssimo desenvolve um debate sobre os valores como são a solidariedade, liberdade, senso de justiça e o amor à família. Critica a prepotência, a violência, qualquer tipo de opressão. É um debate que, na verdade, podemos encontrar em toda a sua produção literária. E, simultaneamente, por meio da figura do protagonista, do escritor Tonio Santiago, ele reflete sobre a questão da posição do autor como escritor e também como ser humano, destacando a sua função na transformação da sociedade. Bom, então vamos às personagens portuguesas. Bom, nos livros de Érico Veríssimo, pelo que eu pude ver até agora, aparecem várias alusões a comerciantes portugueses. Na segunda metade do século XIX, embora uma parcela dos imigrantes portugueses no Brasil fosse recrutada pelo governo brasileiro para a lavoura cafeeira nas regiões sulistas, a maioria dos imigrantes, sobretudo os letrados, dirigia-se para ambientes urbanos, onde procuravam emprego no setor comercial. Os imigrantes lusos contribuíram principalmente para o desenvolvimento do comércio varejista urbano, não apenas no Rio, onde principalmente se estabeleciam, mas também fora da capital, em São Paulo, Santos, Porto Alegre, etc. Eles eram atraídos por essa área profissional, cito um historiador, não apenas por conta do crescimento significativo desse setor, mas também porque o comércio varejista dos centros urbanos do Brasil estava sendo controlado pelos portugueses que chegaram no período colonial, então pelas famílias tradicionais, né, que eram já ricas. Também nas primeiras páginas de O Resto é Silêncio, aparece uma alusão ao fato de o português se ter integrado na sociedade gaúcha e também brasileira como um comerciante pequeno. Em relação a uma das personagens, que se chama Norival Petra, é um homem de negócios, amante de uma vida de luxo, de boas comidas, bebidas, que faliu, porém, e pensa em fugir para o estrangeiro. Então, o narrador observa: confiava na intuição e na sorte, quer dizer, o personagem Norival. Estava convencido de que o sucesso no comércio dependia de um bom palpite, escorado na audácia. Quando lhe propunham um negócio pequeno, respondia: isso é coisa para português. Então, primeira menção de alguma coisa portuguesa aqui. Contudo, a principal personagem de origem portuguesa que aparece no romance é um comerciante já rico, que herdou a fortuna já do seu pai. É Comendador Eusébio Montanha, é um homem de negócios, descendente em linha reta de um dos casais açorianos, fundadores da cidade. Este comendador lembrou-me do comendador
Pereira, que é uma personagem no livro, no romance Jubiabá, de Jorge Amado, né? Aqui falamos sobre as obras de Jorge Amado. Ele também tem muitos comerciantes pequenos que moram na cidade baixa, alguns deles depois conseguem subir para a cidade alta, mas também tem comerciantes ricos como esse Pereira. Claro que esse Pereira é visto dentro da perspectiva ideológica de Jorge Amado. Ele é um comerciante que depois acaba por falir, né? É capitalista falido, e depois também ele é racista, porque ele é um homem de bom coração, mas deixa-se influenciar pelas fofocas da cozinheira que não gosta de Jubiabá negro, e ele bate na criança que depois foge da casa. Então ele mostra esse comendador como, no fundo, racista, e claro, como um capitalista cujo destino é simplesmente falir, porque a mensagem da obra é que só, né? Simplesmente no fim do capitalismo, né, reside aquela salvação da sociedade brasileira, etc. Aqui não, aqui a ideologia do livro é diferente, mais pacífica, podemos dizer, portanto não temos um comendador falido, mas temos um comendador que realmente passou a fortuna a outra geração, outras gerações, e é um homem muito respeitado, embora conservador, como vou mencionar no final. E claro que não temos a questão racista aqui, né? Devido à procedência do autor, etc, etc. Bom, é interessante também, não sei se eu posso incluir este personagem, na verdade, no verbete, porque é um personagem que não está vivo no presente de narração da história. Contudo, ao longo do livro, aparecem em forma de analepses muitas alusões a esta personagem. É uma figura importante na história da cidade de Porto Alegre e também é muito importante para os antepassados, porque a sua filha única casou com Aristides Barreiro. Aristides Barreiro, filho de um praticamente homem muito potente, poderoso do interior. Então, essa família Barreiro torna-se uma das famílias mais importantes da sociedade porto-alegrense. E a sua história é também dedicada muita atenção no romance. Bom, também temos aqui mencionados os antepassados do comendador Montanha. Sobretudo, fala-se sobre seu pai, Robério da Luz Montanha. A família Montanha também eram pequenos comerciantes. Eles começaram a vida com uma pobre selaria num rancho à beira do rio e continuaram depois, através do tempo, das vicissitudes, tornando-se pequenos negociantes de secos e molhados, até chegar o mestre Robério, pai de Eusébio, tornou-se próspero cerealista que construiu um majestoso solar no centro da cidade. Então, temos aqui a menção desta personagem. Por voltas de 1865, quando o futuro comendador Eusébio Montanha era apenas um garoto encardido de 4 anos, que brincava numa rua esburacada da cidade baixa, seu pai muitas vezes vinha para a frente do armazém da sua propriedade, erguia os olhos na direção das casas, da rua, da igreja, e, coçando os braços cabeludos, dizia para si mesmo: "Um dia ainda vou morar lá em cima." Era um homem de poucas letras, mas tinha olho vivo para os negócios. Sabia fazer contas de cabeça, avaliar num relance o custo dos objetos, o juro de um capital, as possibilidades de lucro de uma transação. Subir a lomba, ir morar na Rua dos Ricaços, era o seu grande sonho de homem nascido e criado à beira do rio. A mulher mirava-o com piedade e tristeza, quando às vezes, de noite, revolvendo-se na cama, meio acordado e meio dormindo, ele resmoneava com azulejos e estátuas na platibanda. Robério Montanha era homem sóbrio e sólido. Trabalhava como animal, guardava o dinheiro numa barrica, debaixo da cama. Não tinha vícios e nunca calçara sapatos. Pulava do leito antes de nascer o sol e ia dormir quando em sua rua surgia o primeiro acendedor de lampiões.
Sempre que algum amigo, ao passar, perguntava com ar de mofa: quando é que vamos lá para cima, seu Robério? Ele arganhava os dentes amarelos e graúdos de cavalo e respondia: qualquer dia destes, se Deus Nosso Senhor quiser. Fim da citação. O pai de Eusébio, quando enriqueceu, realmente conseguiu construir um casarão nas proximidades do Palácio do Governo e das torres da Igreja Matriz, na Cidade Alta. Ele também ficou fiel ao seu sonho, mandou trazer os azulejos de Portugal e sobre a platibanda enfileiravam-se, dominando a rua, estátuas que simbolizavam as 4 estações do ano, né? Que são, como sabemos, simbólicas no Brasil. Bom, o comendador Eusébio Montanha nasceu no ano 1875 e morreu em 32. Ele então era um rico proprietário de 30 prédios e centenas de ações valorizadas. Quando morreu, tudo herdou a sua filha, Verônica, e o seu genro Aristides Barreiro, de quem já falei. Quem é Aristides Barreiro? Vou mencionar esta personagem porque é importante. Foi uma das pessoas que se tornou testemunha ocular da queda de Joana Karewska, quando se dirigira ao centro, ao entardecer da sexta-feira da Paixão, ao sair da casa da sua amante Moema. Aristides pertencia ao grupo a que se convencionou chamar classes conservadoras. Era um empresário e estava à frente de importante banca de advocacia. Seu nome aparecia nos jornais, ligado a eventos sociais e comitês filantrópicos. Havia em torno da sua personalidade alguns, cito, restos da luz romanesca, que a envolvera nos tempos em que, como deputado estadual pelo Partido Republicano, seus discursos na Assembleia despertavam apaixonadas discussões. Por muitos, porém, era considerado um vira-casaca simples, porque estava sempre do lado do governo. Aristides Barreiro, como já falei, era filho de um caudilho republicano, homem também poderoso. Bom, o casamento com a filha do comendador Eusébio Montanha, Verônica, que era, pelo lado materno, neta do Barão de Canguçu, então de uma família importante também do lado materno, então esse casamento trouxera-lhe grande prestígio social e muito dinheiro. Aristides herdou do seu sogro as ações, o posto que o velho ocupava na seguradora regional e a famosa casa de azulejos da rua Duque de Caxias, no centro histórico da cidade, conhecida na crônica local pela denominação meio irônica, o Solar do Comendador. Esta casa se erguia no centro como um símbolo do reforço conjugado de toda uma geração de homens obscuros, mas corajosos e obstinados, fanáticos no trabalho e no dever. Como observa uma velha empregada que já trabalhava para o comendador, cito, Montanha é mais teimoso que mula. Montanha morre seco, mas não se entrega. Fim da citação. Neste trecho, podemos ver o que Aristides pensa, como imagina as caras dos seus antepassados portugueses, ou dos antepassados da sua esposa. Ele diz... Desculpem. Isso ainda é uma... acho que vamos saltar aqui, porque já não temos muito tempo. Deviam ter os olhos meio oblíquos, o queixo saliente e voluntarioso, a boca de lábios estreitos. Desenhava-as mentalmente, de acordo com o que se lembrava da fisionomia do falecido sogro. Eram, de certo, criaturas lerdas no andar e no falar, irritantemente cautelosas e pesadas, destituídas de imaginação, trabalhadoras, perseverantes, dotadas de uma resistência moar. Portanto, podemos ver que, de novo, essa ideia de uma mula, um animal quase perseverante, porém não muito interessante do ponto de vista da imaginação, dos ideais, etc. A sua esposa, Verônica Barreiro, herdou muito da natureza dos seus antepassados portugueses. Ela é determinada, orgulhosa, distante, podemos dizer até fria em relação ao seu marido. Pelas senhoras da sociedade da capital, ela é admirada e invejada, considerada um símbolo da distinção social e um padrão de boas maneiras e de bom gosto em se vestir. No
romance encontramos muitas menções, muitas descrições desse solar do comendador, dessa casa. Na verdade, podemos dizer que é uma casa que representa como se fosse toda a história da imigração portuguesa. Há retratos de antepassados, há partes da casa que lembram vários períodos da história. É uma casa em que vive não apenas o casal Barreiro, com seus 2 filhos, Aurélio e Aurora, mas também o pai e o irmão de Aristides. E também, cito, a negrada da cozinha. Crias da família, lavadeiras, afilhadas, protegidos, gente que acompanhava os montanhas, havia muitas gerações. A casa simboliza, então, essa história de imigração portuguesa. Então, podemos ver aqui só uma parte dessa citação que é bastante longa. A sala de visitas do solar era ainda toda uma reminiscência visível e palpável da segunda metade do século XIX. Falava da prosperidade dos montanhas, que graças à sua pertinência e ao negócio de cereais por atacado, haviam conseguido subir da sociedade baixa para a alta, mudando também da categoria social. O objeto mais novo naquele compartimento da casa tinha 50 anos. As portas eram solidamente esculpidas e estavam, como as janelas, guarnecidas de reposteiros de veludo cor de vinho, os quais, como os tapetes, estavam muito gastos, o que lhes dava uma certa autoridade de coisa antiga e vivida. Então, depois, no final dessa citação, fala-se de que a casa lembrava um pouco do velho Portugal aboengo. Apesar da morte do comendador, a sua personalidade, na verdade, continua a preencher toda a casa. Alguns empregados velhos até acreditam que certas noites a alma do comendador costumava passear pelos corredores do casarão, bem como fazia ele antes de dormir, quando ainda estava vivo. Bom, Aristides lembra, devido a essa influência do espírito, né, do sogro, lembra muito do sogro. Porém, podemos ver que as relações deles não eram muito, harmoniosas. Aqui mostra-se na citação. Eram curiosas as suas relações com o sogro, quando este ainda era vivo. Tinha por ele um misto de respeito e admiração, tocada por leve tintura de impaciência e irritação. Apesar dos muitos anos de convívio, nunca houvera entre ambos um instante de verdadeira intimidade. O comendador chegava quase a criar entre eles aquele clima de respeito e disciplina surdamente hostil que havia entre o velho patrão português e o empregado. Como para barrar qualquer tentativa de liberdade, o comendador chamava-lhe sempre doutor e às vezes seu Aristides. Tratava-o com uma deferência levemente irônica, a ironia rombuda do homem que avalia as pessoas de acordo com uma moral comercial, fazer o pé de boi, levantar cedo, trabalhar de sol a sol, cumprir as obrigações, ter boa letra, ser respeitador, econômico, constante e diligente. Quando discutiam ou discordavam, o comendador costumava dizer com sua voz asmática: "Eu não sou formado, mas acho que..." Ou então, "O senhor, que é doutor, deve saber." Quando Aristides é eleito deputado, porque pelo Partido Republicano, já mencionei, há algum tempo foi deputado, o seu sogro recebeu a notícia com um comentário seco. Ele diz: "Temos deputado em casa." Aristides nunca soube dizer se essas palavras exprimiam ironia, contentamento vaidoso ou eram apenas simples enunciado de um fato. Bom, então, Aristides nunca pudera sentir-se completamente à vontade junto do sogro e só depois da morte dele começara a ter a sensação de que era senhor de sua casa, de sua família e de sua vida. Contudo, ele continua a sentir a constante presença do sogro na casa. Bom, podemos ver aqui, pelo menos a primeira parte. Agora, naquele instante mesmo, em que atravessava o salão, onde nos tempos do Império o pai do comendador dera um baile ao senhor governador da província,
O grande lustre de vidrilhos brilhara então à luz das velas. Aristides julgava ouvir a respiração do gato do comendador. Pronto, então ele sempre sente esse ar do comendador lá. Parece, porém, que Aristides Barreiro sente nas lembranças uma certa proximidade com o sogro num assunto, é a questão das relações extraconjugais. Porque já sabemos que Aristides tem uma amante, uma jovem que, por acaso, é também namorada do seu filho Aurélio, sem ele naturalmente saber. A esposa de Aristides sabe da existência da amante do marido e na casa há um ambiente muito tenso por causa disso. Embora Aristides tenha prometido abandonar a amante, ele não consegue fazê-lo e tenta afugentar os remorsos com a justificação que alude a uma herança portuguesa. Então ele pensa: até o comendador Montanha, com aquele seu ar austero de Santarão, tivera durante 30 anos uma concubina, com casa montada perto do gasômetro, e mesmo no tempo em que a mulher ainda era viva. Havia uma lei que nunca se escrevera, mas que era aceita de maneira tácita e subterrânea. As mulheres envelhecem mais depressa que os maridos, e estes tomam amantes. Isso era uma tradição, estava no sangue da raça. A amante, e aqui Aristides dava ao seu raciocínio um tom quase humorístico, é uma espécie de hábito que herdamos dos antepassados portugueses, como tamanco, o arroz de leite e uma série de outros vícios, costumes, utensílios ou superstições. Esta herança lusitana é refletida também pelo personagem de Marcelo, que é o irmão de Aristides, que mora na casa delas. É um homem completamente diferente, profundamente religioso, conservador, e podemos ver o que ele pensa sobre essa herança lusitana no momento quando ele, num caminho noturno, passa pelas travessas da cidade. O mistério daquelas travessas solitárias, o que elas haviam visto de dramas, de sofrimentos, de miséria e da esperança. Na sua rudez rústica, na sua pobreza antiga, tinham um aspecto quase monástico. Lembravam os colonos açorianos e suas vidas singelas de sonhos cristãos. Marcelo pensava na ação desnacionalizadora do cinema e das revistas americanas que invadiam o país. Era preciso combater essas influências com força cada vez maior. Ele achava um certo encanto na civilização portuguesa, patriarcal e tradicionalista. Com muita sordidez, reconhecia muita cupidez, muito filho natural, muita concubinagem. Em todo caso, as linhas gerais desse mundo lusitano eram boas, podiam servir de fundamento para uma sociedade católica, simples e digna, para qualquer coisa, enfim, que não fosse a licenciosidade yankee ou a degradação bolchevista. Bom, finalizando, podemos observar que no romance O Resto é Silêncio, o autor analisa, por meio da reação de uma série de personagens provenientes de diferentes camadas sociais, o comportamento humano alma humana perante uma violenta tragédia. Simultaneamente, ele oferece um interessante retrato de uma época marcada por conflitos ideológicos e tensões entre a tradição e modernidade na sociedade sul-riograndense na década de 40 do século passado. A presença portuguesa é essencial neste romance, aparecendo em forma de alusões a antepassados de origem açoriana, que contribuíram significativamente para a construção da cidade de Porto Alegre. A herança portuguesa é associada no romance tanto aos valores positivos de perseverança, determinação, tradição, apego à família, mas também é relacionada ao passado patriarcal, colonial e ao conservadorismo, que é desafiado pela nova geração com a qual o autor Érico Veríssimo se identifica. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigado, professora Suzana. Passamos então a palavra à professora Simone Cristina Mendonça. A professora Simone concluiu o doutorado em Teoria e História Literária pela Unicamp em 2007.
Trabalha desde 2010 na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, onde leciona disciplinas para cursos de graduação e pós-graduação. Cursou o pós-doutorado no IBIUSC da Unesp entre 2015 e 2016. Atualmente está estudando na Universidade Federal de Goiás em seu segundo pós-doutorado, como parte das atividades de um grupo de pesquisa que coordena há 10 anos, Mulheres na Literatura Brasileira do século XIX. Por favor, professora Simone. Muito obrigada, professor. Então, eu inicio a minha fala agradecendo pela apresentação, cumprimentando os meus colegas de mesa. Prazer conhecê-los, prazer saber que a professora Zuzana, ainda que distante, faz parte de um laboratório situado na minha instituição. Que coincidência mais agradável, não é, professora? E agradecer pela oportunidade, então, de participar desse colóquio. É a primeira vez que eu participo e fiquei muito feliz, estou me sentindo muito acolhida. É um colóquio muito afetuoso, né? Mais intimista, com menos participantes, mas que tem esse caráter de acolhedor, acho que essa é a palavra. E também agradecer pela oportunidade e de voltar a Belo Horizonte. Fazia já alguns anos que não vinha a Belo Horizonte e encontrei aqui, então, essa oportunidade de participar do colóquio nessa cidade que também, para mim, é muito querida. E a minha fala, então, se chama Comerciantes Portugueses em Belém do Grão-Pará. Como já foi dito aqui, né, ela é fruto de uma construção de um verbete. Ela também foi uma espécie de sugestão da professora Vânia. Eu tinha proposto feito uma outra proposta. Ela disse: não, mas você está aqui com a intenção de fazer esse verbete, então faça a fala sobre esse livro. Esse romance chamado Belém do Grão-Pará, do escritor Dalcídio Jurandir. Eu não sou especialista no Dalcídio Jurandir, como disse o professor aqui, as minhas pesquisas se voltam muito mais para o século XIX, mas eu tenho uma leitura diletante, digamos assim, sou uma leitora diletante do Dalcídio Jurandir, tenho participado de algumas bancas, já orientei um trabalho, então tenho um pouquinho de conhecimento sobre o autor, e foi um prazer reler o romance, focando a minha leitura no encontro desses personagens portugueses. Então, eu vou iniciar aqui a minha fala, apresentando um pouquinho esse autor, né, o Dalcídio Jurandir, nascido em 1909 e falecido em 1979. Ele escreveu 10 romances. Esses 10 romances fazem parte do chamado Ciclo do Extremo Norte, e todos eles falam, então, desse homem amazônida. E ele também escreveu Linha do Parque. Esse não faz parte do ciclo, foi, na verdade, um livro encomendado pelo Partido Comunista, do qual ele fazia parte. Ele recebeu prêmios, né, por romances, pelo Belém do Grão-Pará, inclusive, e também pelo conjunto da obra. É um escritor paraense muito estudado e nem tanto conhecido, né? Muito estudado lá na nossa região, mas não muito conhecido, apesar de ter vindo para o Rio de Janeiro e, inclusive, na casa de Rui Barbosa tem um acervo dele, né, com muitos materiais, cartas, manuscritos, muitas coisas lá depositados na casa de Rui Barbosa, disponíveis aí para quem quiser pesquisá-lo. E o romance Belém do Grão-Pará foi publicado em 1960, ele é o 4º romance desse ciclo do Extremo Norte. Ele conta a história do menino Alfredo. Então, é um romance muito extenso. Essa edição que eu trouxe a capa é uma edição feita, inclusive, em parceria com a editora da UFPA e a Fundação Casa de Rui Barbosa. Ela
O romance é precedido por um estudo, inclusive, de pesquisadoras que utilizaram-se desse acervo da Casa de Rui Barbosa. E eu até não trouxe o meu exemplar, porque ele já foi bastante usado, as folhinhas estão saindo. Fiquei com medo de trazer. Ele é uma edição com mais de 500 páginas, esse romance. Então, ele conta a história do Alfredo, que saiu de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, para ir estudar em Belém. Lá em Belém ele vai morar, né? A mãe leva para morar com uma família, são os Alcântaras. Essa família é formada por Dona Inácia, seu Virgílio e a filha Emília, e a Libânia, que é uma personagem, uma menina que trabalha para os Alcântaras em regime de escravidão, né? Ela trabalha ali para os Alcântaras somente pela alimentação dela. Bom, como eu disse, ele é um livro que vem sendo muito estudado há décadas, né? Sobre viés de várias linhas de pesquisa, várias áreas do conhecimento, história, até linguística, porque o Dalcídio faz um trabalho muito interessante com a linguagem. E eu realmente estou aqui somente para falar desses comerciantes portugueses. Vou prosseguindo aqui. Então, há alguns fatos históricos que estão presentes no livro e que já foram abordados também por outros pesquisadores. Um deles é a exploração da borracha. Essa família, o Alcântara, né? Ela já não tem condições financeiras, nem de receber o menino Alfredo. Eles recebem o menino Alfredo, mas eles não têm condição financeira para isso. Mas eles já tiveram. E foi uma família que já teve um certo status no tempo do Antônio Lemos. Mas o romance se passa, né? Ele é ambientado em 1920 e nesse período então já havia se encerrado, né? Esse desenvolvimento econômico, urbanístico da cidade ocasionado pela exploração da borracha. A família então perde esse status que tinha e também sofre financeiramente. A família está em decadência, assim como a cidade está em certa decadência após passar desse período financeiro de grandes lucros com a exploração da borracha. E um outro fato histórico que se faz presente também no romance é o movimento do levante da cabanagem, né, que aconteceu entre 1835 e 1840 e que vai estar presente, inclusive, na fala da Dona Inácia para uma vizinha. E eu trouxe aqui essa fala justamente porque ela menciona, né, portugueses. Então, a Dona Inácia comenta, abro aspas, Dona Inácia provocava os receios da vizinha. Teria sabido alguma coisa da cabanagem? Os cabanos fizeram desta Belém, vizinha, valha-nos Deus. Como, Dona Inácia? Mataram o governador. Os comandantes mataram muito branco, mataram muito português, mas mataram. Fecho aspas. E também trouxe essa citação para comentar esses personagens, esses portugueses, então, comentados pela Dona Inácia, eram portugueses, brancos portugueses, que eram da elite da sociedade na época. Aqui nós estamos comentando sobre o século XIX, né? O movimento da cabanagem aconteceu no século XIX, então eram portugueses da elite. E esses, então, que foram assassinados pelos cabanos. Então, o Alfredo, voltando ao Alfredo, ele, na cidade de Belém, onde ele vai estudar, ele tem alguns parentes por parte de mãe, esses parentes são negros. O Alfredo é filho do major, que é branco, e da Dona Amélia, que é negra. Então, esses parentes dele são negros, mas a mãe não o deixa com esses parentes, deixa na casa dos Alcântaras, que, teoricamente, teriam melhores condições para recebê-lo. Ele se identifica com os parentes e há
movimento, né, de que o Alfredo ele não se identifica com os Alcântaras e ele vai verificando também essa dificuldade financeira dos Alcântaras e vai se desiludindo dessa busca por uma formação escolar, né, que ele foi fazer, que a mãe o levou para fazer em Belém, porque não havia escolas mais para ele na vila onde ele morava. Lembrando que ele é, então, um ribeirinho. E, dentro dessa decadência financeira dos Alcântaras, né, ela vai culminar na necessidade de uma mudança. Eles são obrigados a sair da casa onde eles moram, por não ter condições de pagar o aluguel, e eles vão morar a procura por uma casa mais barata acaba chegando a uma casa muito velha, em ruínas, mas numa localização privilegiada, que é a Estrada de Nazaré, a atual Avenida Nazaré, que é uma avenida muito famosa na cidade, é tão famosa que é a avenida onde até hoje é realizado o Círio de Nazaré, né? Então passa por essa avenida. O Círio, inclusive, também se faz presente no romance. Há um momento em que eles comemoram o Círio também. Então, eu vou continuar aqui, mas eu vou ler, e aí eu vou voltando para lá. Na narrativa da chegada do protagonista, a cidade de Belém, o autor esmiuça detalhes das paisagens que o menino vai descobrindo, um pouco assustado, um pouco desiludido, outro tanto orgulhoso por experienciar a imponência da capital paraense. Situados nos novos cenários percorridos por Alfredo, os portugueses são mencionados em grupos, como os que na região da Cidade Velha, abro aspas, faziam as casas da doutora Assis com pedras da Inglaterra. Fecho aspas. Então, são muitos portugueses mencionados, mas há muito pouco sobre eles. Nós não sabemos, por exemplo, se esses que faziam as casas da doutora Assis na Cidade Velha ele queria dizer, os donos das casas, ou se eles eram pedreiros, né, construindo essas casas. Então, ou aqueles que o menino Alfredo encontrou próximos a uma barbearia no Ver-o-Peso, abro aspas novamente, alguns portugueses de roupa vermelha em cima do toldo, fecho aspas. No decorrer do enredo, vão surgindo outros portugueses não nomeados, a exemplo dos que mantiveram contato com seu Lício, o qual, abro aspas, namorou a maçonaria até que conheceu uns portugueses e espanhóis que lhe ensinaram as ideias. Fecho aspas. Seria interessante nós conhecermos esses portugueses que ensinaram as ideias da maçonaria para o seu Lício, mas nada é dito mais sobre eles, né? Apenas essa menção. No geral, os portugueses estão trabalhando em ofícios pouco valorizados. Então, alguns exemplos, né? Eu coloquei ali, abro aspas, as formosas criadas portuguesas que atendiam a campainha da casa do doutor Penaforte, ou os que foram contratados pela Isaura, 2 portugueses para lavar a casa, né? É uma citação, e ainda continuando a citação, nas casas ricas e arremediadas, eram os portugueses que ensaboavam, esfrega, lava, enxuga as peças, fecho aspas. Então, aqui nós temos alguns exemplos de portugueses que aparecem no romance apenas citados como trabalhadores contratados para serviços pouco valorizados. Há uma outra, mais ao fim do romance, quando acontece a mudança da casa, né? Por isso eu insisti na mudança da casa, os portugueses também vão aparecer, porque eles são chamados para carregar os móveis da mudança. A mudança é feita a pé e há 6 carregadores portugueses que foram contratados. E eu vou citar apenas um trechinho, porque alguns dos portugueses tiveram que levar um piano. Os Alcântaras não tinham mais condições, mas ainda tinham algumas coisas que lembravam os bons tempos, como esse móvel, piano, e os carregadores eram portugueses que levaram esse piano. Há uma cena em que o Alfredo olha para os carregadores, que, abro aspas, pareciam seguir a uma cadência, como se o próprio piano fosse tocando em surdina para eles, fecho aspas. E, durante a estadia na Casa Nova,
Os Alcântaras experimentam um momento de excesso de gastos com comidas na época do Círio de Nazaré, custeadas pelo dinheiro do contrabando com que seu Virgílio se envolvera no trabalho. Para a refeição da data comemorativa, né? Então, o Círio de Nazaré é um movimento de reunião das famílias e é um almoço especial. Para a refeição da data comemorativa foram encomendados pratos entregues por um português, que entrava, abro aspas, com um tabuleiro cheio. Ainda em condições sociais pouco favoráveis, encontram-se vendedores ambulantes com tabuleiros em feiras pelas ruas movimentadas da cidade velha. Então, são os comerciantes feirantes, novamente não nomeados, citados assim de forma coletiva, né? Então, alguns trechos, abro aspas, as frutas, as carroças, os portugueses praguejando, os bêbados nos paralelepípedos. Fecho aspas, é uma descrição ali da Cidade Velha, que é uma região de comércio. Nos capítulos 39 e 40 do romance, os capítulos não têm título, eles são só numerados, encontra-se um episódio de confusão entre os personagens Libânia, Alfredo e Antônio. Antônio é uma criança órfã que passa a viver com os Alcântaras também. Então, a confusão acontece ali entre essas crianças e um português vendedor de ovos. Ao realizar pequenas compras para os patrões, Libânia, acompanhada pelos meninos, é agarrada pelo comerciante pelo fato de que Antônio havia derrubado um paneiro de ovos. E aqui temos a citação que eu coloquei aqui para vocês do português, então, reclamando, né? E os ovos, repetiu o português depois de uns 4 palavrões. Libânia desgarrou-se dele, agora rodeada de senhoras. Alfredo lhe pegava a mão e uns caboclos ali perto intimidavam o português. Este queria o pagamento pelo prejuízo. O português queria telefonar para o desembargador, mas aí os caboclos impacientes fizeram ver ao galego que não podia ter dito aqueles nomes feios para a moça. Fecho aspas. Vou prosseguir aqui. Então, o personagem português com quem houve maior diálogo no romance é o dono de um armazém, na rua Doutor José Malcher, detentor das chaves da casa na estrada de Nazaré, cujo aluguel, pelo baixo preço e excelente localização, Emília almejava. A notícia sobre o guardador das chaves foi dada por outro comerciante português, dono de uma padaria próxima à casa, que complementou a informação ao dizer que a propriedade, abro aspas, era de um negociante que havia voltado para Portugal, fecho aspas. Aqui observa-se um detalhe sobre a história do Brasil e de Portugal. O patrício relembrado pelo dono da padaria era um brasileiro de torna-viagens que provavelmente, após adquirir maior recursos financeiros, havia voltado ao seu país. Emília e Isaura não titubearam em dirigir-se para o armazém, onde, abro aspas, o português, nuns olhos de tamanho espanto, tentava explicar. Mas, minhas senhoras, é uma casa em ruínas, fecho aspas. A despeito da advertência, elas insistiram. E, instado pela teimosia das moças, o português, abro aspas, procurava pelos quartos do armazém, pregos nas paredes, gavetas, maços de ferragens, ou fingia procurar. Um pouco impaciente, mas tomado de certa curiosidade e mesmo simpatia pela insistência da costureira, o português procurava a chave. Subiu a escada, espiou pelas prateleiras, revirou peças de fazendas, bateu gavetas, foi ao cofre de um verde escuro e com aquela misteriosa engrenagem que fascinava a Emília. Este português será casado? Acho que eu não pus aqui, né? Os portugueses poderiam ser bons partidos, né? A moça Emília, moça pela idade, moça por ser solteira, mas não tão moça pela idade, né? Então, nesse concorrido mercado matrimonial, viu, né, nesses portugueses, no caso do português do armazém, também uma possibilidade. Ela já havia vivenciado um rápido flerte com o seu Agostinho, sobre o qual nós vamos falar. Mas antes eu gostaria de ler essa outra citação, que é uma fala da Emília também, né? Que a mãe queria que eu arranjasse um desta rua, um português desta rua,
a estrada de Nazaré. Apanhar um dos portugueses a bordo do navio inglês no rumo de Portugal e trazê-lo de volta à terra e dizer-lhe: põe aqui a tua fortuna, amealhada, teus últimos dias são para mim, ou leva-me para a quinta que lá te espera. Então, um pensamento aí da Emília, olhando-se no espelho e pensando na possibilidade de se casar com um português. Agora nós vamos para o seu Agostinho, perdão. Então, o seu Agostinho, que foi anunciado como português da vacaria. Esse é o nome como ele é associado, como ele é introduzido no romance. Seu Agostinho, morador defronte dos Alcântaras, traz a particularidade de receber um nome. Não só ele, como seu estabelecimento, a Vacaria Aurora. É um criador de gado leiteiro do bairro que merece atenção por ter sido mencionado em diversos momentos. Ao que tudo indica, a criação de gado lhe dava um bom retorno financeiro. Um detalhe pode indicar que havia na Aurora certos recursos, pois ao menos para Libânia, o relógio de lá, abro aspas, por grande, parecia de mais confiança. Fecho aspas. Como a jovem é delegada à tarefa de olhar as horas nos relógios dos vizinhos, deduz-se que os Alcântaras não tinham tal objeto, não tinham nem mesmo um relógio. O fato é que, abro aspas, as novas relações com a vacaria de fronte já produziam efeito. O dono, seu Agostinho, trouxe aos Alcântaras, na boquinha da noite, um leite de presente. Dela, Emília Alfredo escutou uns louvores ao seu Agostinho da vacaria. Fecho aspas. Vivendo um adultério com Esmeralda, o comerciante cortejou também Emília Alcântara, atitude logo descoberta pela amante, que avisou a moça sobre o casamento do leiteiro lá na terra, entre aspas, lá na terra. Então, a esposa do seu Agostinho estava lá na terra. Por meio da conversa de Esmeralda, a fim de afastar Emília, sabe-se de algumas características físicas do leiteiro. Abro aspas. Essa, então, é a Esmeralda falando. Seu Agostinho era de vacaria, mas uma rara feição de rosto até que tinha. Fecho aspas. Essas impressões são contrariadas por Alfredo, em suas reflexões sobre a descoberta do triângulo amoroso. Então, para o Alfredo, abro aspas, aquele carão barbudo, a perna peluda, bufando com as vacas, o chicote no cavalo, fedendo a estrume. Fecho aspas. Então, será por esse homem que a Emília está apaixonada? Para a tristeza de Emília, o caso nem principiou, enquanto o envolvimento de seu Agostinho com Esmeralda terminou logo, sendo ele substituído por um soldado. O português, contudo, conquistou outra companheira que, abro aspas, logo entrou a trabalhar com as vacas e os feixes de capim trazidos da baixa pelos empregados da vacaria. Fecho aspas. Já o português do armazém chegou a imaginar que Emília fosse casada, porque ele diz assim, abro aspas, mas minha senhora, aquela casa, com certeza o seu marido, reticências, fecho aspas. Porém, controlando seus comentários, abro aspas novamente, afinal tinha as finezas de um comerciante de vendas por atacado, e não os coices de um taberneiro que podia despachá-las a varejo. Fecho aspas. Tal pensamento faz supor que o mercador tinha uma certa experiência profissional no trato com os frequentadores de seu estabelecimento. Os personagens portugueses destarte se encontram por toda a obra e muitos episódios experienciados por Alfredo, seus parentes e anfitriões. Serviram de auxílio como mão de obra barata, de motivo para a conversação ou de esperança para um enlace amoroso, como nós vimos aqui. E, já para encerrar, o Dalcídio Jurandir os retratou, no geral, pobres, lutando por pequenos recursos diários, em trabalhos pouco considerados, ou vendendo seus produtos nas feiras sob o sol da cidade. Mesmo aqueles que se mostraram remediados, assim estavam por meio de muito trabalho, como seu Agostinho, vendendo leite pelo bairro em uma carroça. Não são os portugueses da elite paraense, aqueles perseguidos pelos cabanos. São o povo, trabalhando junto dos demais migrantes e imigrantes na cidade de Belém, plural, encantadora, mas cheia de misérias entre a população. Obrigada.
obrigado, professora Simone, pela sua intervenção. Temos, então, uns minutinhos para perguntas, comentários. Obrigada. Eu só queria fazer uma pergunta à Simone, porque eu fiquei com imensa curiosidade dessa família dos Alcântaras. Em nenhum momento se fala que eles têm origem em Portugal, porque esse sobrenome Alcântara é típico de Portugal. E eu achei que em algum momento podia se dizer que eles tinham empobrecido, né? E até porque os portugueses também foram aqueles que ganharam muito dinheiro com a borracha, portanto, as origens, e que nunca se toca nesse aspecto, não é? Mas fica sempre aberto essa possibilidade de eles serem realmente... Mas não, professora Vânia, eles eram só se diz que eles eram cearenses. Só se diz que eles vieram do Ceará. Então, como tantos, né, que vieram do Nordeste no período do ciclo da borracha, que vieram do Nordeste para o Norte, eles se encontram aí nesse meio, Só se diz que eles eram cearenses. Posso? Por favor. Bom, eu queria agradecer a Simone pela sua fala e que, na verdade, não conheço o autor, não li este romance e como se concentrou só nesses personagens dos portugueses, então eu não sei, queria perguntar se esse romance, além das aventuras de Alfredo, além das histórias do povo humilde de Belém, também fala um pouco sobre a cidade de Belém, porque falou na decadência da cidade. Então, se um tipo de romance, por exemplo, como Dois Irmãos, de Milton Atum, onde a cidade de Manaus também é como se fosse um personagem. Na verdade, ele capta, né, esse período histórico desde a febre de borracha até a decadência na década de 50, 60. Então, queria perguntar se isso podemos também observar nesse romance aqui. Nesse romance sobre Belém. Professor, esse romance é encantador. Eu recomendo a leitura e ele descreve com muita esmiuça a cidade, essa cidade de Belém da década de 20, pelos olhos de um menino que tem aí mais ou menos 9 anos. Então, é o menino que vai vendo as mangueiras centenárias, as paisagens, as pedras trazidas, né? Então, tudo as pedras que vinham nos navios. Então, há uma descrição muito bonita, poética da cidade e sempre aos olhos de um menino que andava pela cidade, né? Ele andava para ir para a escola, então a escola fica no Colégio Gentil, que ainda existe. Recomendo que a senhora leia esse romance, né? Então, realmente há uma descrição da cidade, mas a cidade em si não se configura como um personagem. Sim. Há toda uma geografia, inclusive há estudos sobre o romance pensando nessa geografia mesmo, esses deslocamentos dentro da cidade, que vão haver, os meninos andam muito, vão haver o peso, vão à Cidade Velha fazer compras, participam do Círio. Então, há sim, mas não como um personagem, como um lugar geográfico. Sim. Nem há alusões a essa época mais fim do século XIX, início do século XX, época da borracha, não se fala muito. Aquelas reminiscências históricas. Há, sobretudo nos pensamentos da personagem Dona Inácia, porque Dona Inácia fez parte de uma sociedade de senhoras no tempo do lemismo, né? No tempo do governador Antônio Lemos. Então, ela estará sempre lembrando desses bons tempos, em que ela tinha um status, em que ela participava das reuniões da alta sociedade, que ela fazia parte desse grupo de senhoras. Então, vai se lembrar assim, desse período de festas, de status. Não do sofrimento do seringueiro, por exemplo, né? Vai se lembrar do lado que se mostrava, né? Da Belém rica. Ok, obrigada. Alguém mais? Se não,
encerramos por aqui. Algum recado? Algum recado sobre amanhã? Senão... É verdade. Eu queria só perguntar para a professora como é que é o estudo, né, de literatura brasileira, onde você dá aula, como é que é a recepção, né, dos alunos em relação a essa literatura. Você disse que há uma dificuldade, né, de encontrar autores traduzidos. Quais são os autores traduzidos, né, que os alunos têm acesso? Eu fiquei bem interessada nessa parte. Sim, obrigada pela pergunta. Bom, Jorge Amado é um deles, na verdade, como já mencionou. Agora, hoje em dia, é Paulo Coelho, realmente, né? Quase tudo dele foi traduzido, mas na época ainda do antigo regime socialista, né? Acabou em 89, Jorge Amado realmente foi traduzido em todos os países socialistas, então, com algumas exceções, encontra tudo traduzido dele. Então, os estudantes gostam de estudar Jorge Amado porque não é uma literatura, vamos dizer, difícil do ponto de vista literário, né? É uma literatura realista. Sim, então é um escritor que se estuda bastante, mas da literatura do século XIX você encontra Machado de Assis, por exemplo, só 2 romances, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, encontra o Cortiço, encontra o Ateneu de Raul Pompeia. Então, praticamente é tudo. E o resto é literatura do século XX. O problema é que nós, brasilianistas, somos poucos. E só o português se ensina em 3 universidades como curso. Quer dizer, Praga, Olomouc e Brno. E só há 3 professores da literatura brasileira. E nós temos que dar aula, temos que fazer pesquisa, e então sobra muito pouco tempo para traduzir. A maior tradutora é Sharka Grova, que também faz parte, né, também do nosso projeto. Então, ela já traduziu muita coisa, mas claro que são poucas pessoas. Então, por exemplo, eu traduzi esse livro de Kuczynski porque me interesso pela literatura ligada à ditadura militar, mas não me considero tradutora. Quero traduzir no futuro, mas não tenho muito tempo. Ainda traduzi o livro de Mário Sabino, O Dia em que Matei o Meu Pai. Sim, foi só uma, assim, um teste de traduzir. Então, há livros traduzidos com os quais nós podemos trabalhar nos primeiros anos, porque o aluno chega e não domina o português. Durante a licenciatura de 3 anos ele aprende português bem, pode ler. Então, só os livros não traduzidos em original podemos abordar no mestrado, então no 4º e 5º ano dos estudos. Mas aí temos que trabalhar com contos, sim, ou trechos de romances, não dá o romance inteiro. Então, Érico Veríssimo, seria muito difícil trabalhar com ele. Sim. Então, acho que é isso. Encerramos. Ficamos por aqui. Amanhã sem atrasos, às 9h mais 1/4.